E vai ser bem importante a próxima convocação e é dela que nós vamos falar no Sai do Muro. A gente vai fazer aqui uma espécie de projeção da próxima convocação, um exercício de quem tentar de repente ajudar aí, né, de forma propositiva, de início, sugestões. Quem a gente acha que deve continuar desses nomes aí listados para a próxima data FIFA, para Colômbia e Argentina? Quem a gente acha que está num quadro de observação ali, ó, tem que analisar esse cara, hein, mais ou menos. E quem a gente não convocaria para a próxima data FIFA. Esse é o exercício. Os nomes são Veiga, Arana, Ian Couto, Richarlison, Gabriel Jesus, Marquinhos, Casemiro, Matheus Cunha e Gerson. Perfeito. Produção, tem algum teto para cada potinho ou tanto faz? Tem que ter pelo menos um em cada, só isso? Ah, mas aí é mole, vai ficar. Só isso, pelo menos um em cada e aí o máximo é liberado. Fiquem à vontade. Como é que a gente faz, produção? Um de cada vez? Vamos construindo juntos? Juntos, né? Juntos. Vamos analisar nome a nome. Vamos pegar na ordem que tá na tela aí. Marquinhos. O Wallace tem sido muito crítico ao futebol do Marquinhos nesse último mês, nesses últimos meses. Eu respeito muito a trajetória que o Marquinhos tem de Europa, de seleção brasileira e etc. No momento, Marquinhos fica de fora. Como tem ido Marquinhos na Champions? Eu faço a pergunta porque eu tenho visto alguns momentos dos jogos. Sim, claro. Né, no horário do PSG eu estou narrando algum outro jogo. Como ele foi nas duas primeiras partidas? Muito mal. Muito mal. Entregou, nossa, diante do Newcastle foi terrível. O campeonato francês também muito mal. Desde da eliminação do PSG contra o Real Madrid, na temporada retrasada, que ele foi muito mal. Foi, né? Ele entregou uma bola no pé do Benzema e o Benzema faz o gol. O Marquinhos caiu muito de rendimento. Para mim, o Marquinhos fica de fora. Para você também, Formiga? Não. Para mim, continua. Eu acho que não como titular, mas eu acho que algumas coisas, eu acho que elas nem podem ser feitas de forma abrupta assim, porque senão é muito volátil, entendeu? Eu acho muito... fica muito efêmero. Mas seleção não é momento? Eu não discordo, não tem que levar, você discorda totalmente disso? Totalmente. Não se leva em consideração o momento de jogador para convocação? Se leva em consideração, mas eu acho que não é o único parâmetro. Mas você acha que os outros fatores ainda estão salvando o Marquinhos? A Itália foi campeã da Euro, ainda tendo Bonucci e Chiellini, e alguns ali passavam longe de estar nos seus melhores momentos. Mas, beleza, aí você vai falar, mas não tinha tanta opção. E depois ficou de fora da Copa. E depois ficou fora da Copa, mas não por causa deles, né? Não, mas se fosse a Copa América, eu até poderia falar, não, leva o Marquinhos, beleza. É eliminatória, cara. É eliminatória. Pra mim, Você pode deixar ele de fora de uma data FIFA onde ele tá, num período em que ele tá muito mal, e ele pode voltar depois. A gente tava nesse jogo, né? A Itália foi eliminada da Copa com só aquele gol. 30 finalizações da Itália, um chute da Macedônia do Norte. Itália eliminada da Copa. É loucura. Mas então, eu acho aqui temos um impasse, hein? Mas se colocou na situação de ir pra repescagem. Sim, é por causa de grupo, né? Se fosse em outros Pro Formiga, Marquinhos continua, pro Wallace fica de fora. E aí, Gi? Pra mim é em análise, porque também depende muito de quem a gente vai colocar no lugar dele. Eu tô com você. Tem que ver como é que vai... Eu tô com você. Eu acho que o Marquinhos, nesse momento, ele precisa estar em análise pelo desempenho ruim. Acho que não é o único fator, eu concordo com o Formiga, mas o momento do cara na convocação eu acho que é muito importante ser levado em consideração. Muito. Até por uma questão de justiça com os concorrentes da posição. Pô, o cara que tá jogando bem, eu sei que a hierarquia tem um peso histórico, você precisa, né? Pô, é o Marquinhos, não é qualquer um. Só de cabeça eu tenho 3 caras que eu acho que eles merecem, neste momento, serem mais convocados. Que é isso, é a discordância que eu tenho do Formiga. Pra mim, seleção é mais momento. Mas hoje, Bremer, Gabriel Magalhães e Adrielson merecem mais ser convocados do que o Marquinhos. Só nisso já estamos em 3. Vamos discutir mais um pro Marquinhos ficar fora. Ian Couto? Continua. É porque, assim, eu acho só qual é o meu ponto de discordância sobre momento, tá? Sobre levar isso um peso maior do que todos os outros. O treinador tem que ter suas convicções, seja no clube, seja na seleção. Você passa muito menos tempo com os jogadores de seleção do que os treinadores de clube. E às vezes o coletivo de um clube afunda várias individualidades. E eu preciso entender, esse cara entrega aqui e não está entregando lá. Mas qual é o jogador real para o que eu trabalho? Para o que eu trabalho, se eu ficar nessa volatilidade, dependendo do momento dos caras e só isso, eu vou depender de trabalhos dos outros. E aí o Marquinhos está mal também. Então, ele não está entregando. Nós justificando porque eu não considero este argumento como o determinante. Tá compreendido, porque senão o meu trabalho vai estar mas vamos pegar a situação do trabalho atual. dos outros. Mas na seleção não está funcionando. É isso. A gente aqui vem pra seleção e joga bem, beleza. Eu levantei a bola aqui do... Vocês acham que nos tá 4 jogos mais? a atuação do Marquinhos foi trágica nos 4? Não, ele foi muito mal. Eu acho que ele foi muito mal nos últimos 2. E contra a Venezuela também. Ontem ainda pior. Nos 2. Ainda pior. Ontem e... Que é momento. Mas vamos lá.
A gente estava aqui justamente discutindo, eu estava levantando a bola. O que está pesando mais? Qual é a raiz do problema? As individualidades abaixo estão ferrando o coletivo ou o coletivo desajustado está ferrando as individualidades? Assim, que aí o momento dos caras está pesando. Que aí vale a pergunta. Que aí vocês disseram, é 50-50. Não, então, eu não. Então, vale a pergunta. Nós aqui chegamos no final desse debate dizendo que é 50-50. Tá bom. Né? Vale então, a pergunta tá pesando retórica, que é óbvio que ela tem uma resposta, que é, vamos ao exemplo do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está muito bem no clube, certo? Certo. E a gente considera que de volta de ele tá lesão. voltando, muito bem, é forte. Tá bem, né? Tá bem. Tá. E bem ele... melhor do que se apresentou na seleção. Isso, com certeza. E na seleção ele foi, na nosso conceito aqui, o pior de todos. Para mim foi. Dito isto, alguém aqui acha que ele não deveria ser convocado na próxima? É claro que não, né? Então, eu acho porque o momento dele não é só a seleção, né? O momento é mas clube. Aí vale o mais Marquinhos está mal também no clube. Ele tá mal no clube e na seleção, mas a ele gente tá não mal? está mal. O Vini não tá mal Não, no o Vini clube. não está mal. A gente acabou de concordar que ele foi o pior jogador da seleção nos dois mas jogos. no clube ele está minimamente jogando clube ele tá ok. entregando. É essa pergunta que eu devolvo. Vale qual momento? É o da seleção ou do clube? No Marquinhos vale o momento do O Marquinhos jogador. tá mal perguntei nos no dois, o geral. Marquinhos não tá bem Momento do nenhum. jogador. nos dois, pô. Ele foi o... Não tem nada que o justifique, Marquinhos, além nos da dois história que ele primeiros já tem com a jogos do seleção. Diniz, ele não foi o pior jogador em É que campo. você tem Longe zero disso. argumentos. O Vini você tem pelo menos um argumento. Entendi. O Marquinhos você tem zero, pô. Tá bom. Ah, não, mentira. Você tem um argumento da história. Que Claro. eu não vou, E da qualidade do é Marquinhos, isso, eu não da vou capacidade ignorar. dele. Eu isso, não acho não que vou nos ignorar. dois primeiros jogos ele tenha ido A mal. Bolívia Pelo não é um contrário. enfrentamento. Não, e o jogo contra o Peru. Ele também não foi mal. Inclusive, ele faz o gol da vitória. Mas beleza, eu só acho contraditório que, assim, no Marquinhos a gente coloca isso no pote e no outro há também um peso completamente diferente e a gente claramente nem vai discutir na mesa porque ninguém aqui passa pela cabeça não convocar o Vinícius Júnior. Mas como é que vai convocar se ele vai bem a nível do clube, o Formiga? Não tem nem sentido isso. O Jorge vai tá... concordar com o quê? Eu não tô querendo entender o seu ponto, mas eu não tô conseguindo entender. Meu ponto é quem foi o pior jogador da seleção. Tá bom, o Vinícius Júnior, mas a gente acabou de falar que ele é convocável pelo que ele vive no clube. Mas ele tá voando no Real agora? Ué, ele tá voltando voltou de lesão bem, e bem. cara. É Ele voltou isso, bem. mas Na você Champions ele não foi bem, não meteu Você gol. está mal no clube, Nós Formiga. estamos concordando em parte. Eu não acho que o momento, e aí precisa definir aonde é o momento, seja o determinante. O meu ponto é só esse. E isso pra mim vale pro Vinícius e vale pro Mas Marquinhos. você tá esticando a corda pra falar que o momento do Vinícius Júnior é ruim. Não, na seleção só, no clube eu acho que é Então, ok. E é óbvio que ele vai continuar sendo convocado, como o Rodrigo vai continuar sendo convocado, como o Se ele Ederson tiver vai mal continuar no sendo clube, convocado. se ele tiver mal no clube, ele não tem que ser convocado e o Martinelli tem que ser titular da seleção brasileira. Eu vejo assim também. Essa volatilidade de mudar os convocados e os titulares não Mas, vai gente, ter trabalho nenhum se sustentando Essa história desse de jeito. que o Brasil precisa não precisa ser os mesmos caras pra ganhar cancha do seu mesmo grupo pra Copa do Mundo. A Gia acabou de falar e eu concordo com ela. Não vai fazer diferença. Porque não vai montar grupo, não vai montar estilo de jogo, mesmo convocando os mesmos caras. Eu entendo a preocupação do Formiga. Então muda todo mundo. Eu entendo a preocupação do outros Formiga 23. com o extremo da volatilidade você sair mudando todo mundo. Esse é só o meu ponto. Mas eu também acho que é ruim a gente ter o outro extremo que é a cadeira cativa pros caras que estão aí. Eu não acho que seja cadeira cativa, mas... É achar um meio do caminho. Não vou convocar eu não acho que seja cadeira cativa. Não, se chegar a esse ponto de cadeira cativa, será o extremo do outro lado. Não precisa convocar o Gilberto que meteu 2 gols no 6x4 do Bahia contra o Goiás. Não precisa chegar tanto. Não precisa chegar nesse extremo. Mas, pô. O Ian conta, acho que os três aqui vão de continua, né? Continua. Não é Acho porque que... a gente vive uma escassez danada nessa posição. E acho que ele mostrou muito do positivos, que a gente né? vai falar aí também depende de quem tem a disposição. Claro. Arana, pra vocês. Cara, o Arana pra mim, o momento... Eu já falei que pra mim o lateral esquerdo que deveria ser convocado não tem nome, né? E aí você fala o nome e ele, tá de sacanagem convocar. Que é o melhor jogador do Bragantino no Campeonato Brasileiro, que é o Juninho Capixaba. Aí você fala, vai convocar o Juninho Capixaba pra seleção? A seleção acabou mesmo. Aquele mesmo que passou no Corinthians. Acabou, a seleção tá jogando mais que o Arana. Está jogando mais, até porque o Arana tá voltando de lesão e etc. Sim. Pra mim, o Arana entra num pouco desse método que a gente tá com poucas opções na lateral esquerda. O Arana teria que ver, talvez... Em análise? Em análise ou fica de fora. Pra mim fica de fora, até porque ele não foi nem convocado na primeira lista do Diniz. Eu acho que ele não é nem o plano A nem B do Fernando Diniz. Se ele tiver à disposição o Lodge, o Caio Henrique ou outro, ele vai nos outros. O Caio não vai ter. Aqui a questão do Caio não vai ter. O Caio foi lesão de joelho, né? Foi LCA, né? Eu ainda prefiro o Carlos Augusto do que ele. Mas aí que eu acho que o jogo, então, eu prefiro o Carlos Augusto. Eu também. Não, tô falando, ele tem que convocar 2. Eu acho que ele vai convocar, talvez, esses 2. Se tiver que escolher, pra mim é o Carlos Augusto. Fica de fora. Um abraço, fora.
Fica de fora, Arana? Eu colocaria em análise, porque depende de quem vai estar disponível. Então fica de fora. Ganhou, fica de fora com 2 votos. O Casemiro, Casemiro, para mim é o mesmo voto do Marquinhos e para mim continuo, acho que não faz nenhum sentido fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Questionar a titularidade, acho totalmente ok. Achar que o seu capitão vai sair de capitão a não convocado eu acho que tem que questionar. Mas ele não deveria ser mais o capitão, porque ele já deveria estar no banco. Aí é um outro debate, né? Eu acho a realidade nos diz isso é o que a gente quer, não, né? mas são aí, duas coisas mas pra o Sai do Muro é quem eu acho, não quem o Diniz acha. É que eu acho que o debate do Casemiro ele vai um pouquinho mais além. Você tem que questionar a presença do Casemiro no time titular, pelo que ele está entregando, tecnicamente e fisicamente, mas eu acho que tem que questionar também sistema. Nós estamos falando aqui de um sistema de jogo que não propicia o melhor do Casemiro, que não tira dele o melhor, que não é o melhor encaixe para ele. Então, assim, esse debate é mais extenso, cara. Pro Formiga continua. Mantém o mesmo voto do Marquinhos. Cara, pra mim é em análise, porque eu tô com o Jorge. Eu acho que depende muito do sistema. Eu tenho muitas dúvidas, assim. Tô quase pra ter uma pequena certeza de que ele não vai encaixar nesse estilo. Não vai. Aí o que o técnico da seleção vai fazer? Ele vai tirar os caras que não vão se encaixar no estilo que ele está pretendendo e vai manter a aposta no estilo, e aí vai tirar algumas lideranças do time titular ou até da lista? Ou ele vai reformular a maneira de enxergar o jogo da seleção brasileira para priorizar os caras que estão lá? É complicado, cara. Aí ele tem um mês pra pensar nisso, pra dormir e acordar pensando nisso. Mas não dá, porque ele tem o Boca. Ele tem a final da Libertadores. Cara, é muito complicado. Eu acho que o campo vai responder isso aí. Se o Casemiro vai se adaptar ou não, ou se ele vai ter que ir pro plano B, mas alguém vai ceder. Alguém vai ter que ceder. Pra um lado vai ter que ir. Isso aí não tem como. Vai continuar brigando. Como já diria o Jorge Igor, lá no De Sola 10, alguém vai ter que dar o anel e ficar pra com o dedo. manter os dedos. É isso. Já deu o anel nessa tipo de situação, favor, Formiga? Seguimos. Não, né? Nem sai Gerson. Gerson. Gente. Eu acho que assim, o Gerson não mostrou a que foi e a gente nem entendeu no momento por que foi convocado. Depois ele passou até a jogar bem, verdade, com o Tite aí pode voltar a render uma barbaridade, mas eu acho que num primeiro momento fica de fora. Data FIFA do Gerson foi não conseguir fazer a falta do Cáceres no gol da Venezuela, no início do gol da Venezuela, e contra o Uruguai nem entrar. Essa foi a data FIFA do Gerson. Fora, tchau. Fora, Gi. Olha que eu já defendi o Gerson pra caramba, tá? Eu acho que ele tem muita qualidade, mas assim, não tenho nem argumentos pra isso. E o Douglas Luiz lá, esperando a oportunidade dele, jogando uma barbaridade na Premier League. Agora vamos ver se vai ter a opção do Joelinton também. O Diniz podia parar esse fim de semana pra olhar a Premier League, olhar a La Liga, olhar tudo, mas... Fala esse nome do torcedor do Fluminense, vai falar, tem que olhar o Boca. Mas tem que olhar o Boca, tem que olhar o Corinthians amanhã. É duro, cara. Veiga. Fora. Eu deixaria em análise. Eu acho que o Veiga tem uma função que é carente. E, eu tô com Formiga ficou naquela de agora vai, agora não vai. Mas quem vai entrar no lugar dele? Eu acho que vai ser, tranquilamente, vai ser o Joelinton ou o Paquetá. Eles são melhores jogadores que o Veiga. Por isso que eu acho que tem que deixar em análise. Tem que ver se eles vão estar aptos com a situação do Paquetá. Não dá também pra que a situação acho que o Paquetá totalmente. não mudará, né? Provavelmente vai ser igual a de hoje. Na seleção? Não, então, a investigação do Paquetá, sim, acho que no próximo mês ela não vai mudar, ela vai ser o mesmo mas aí o lógica de hoje. E aí como é que a CBF vai resolver isso? Vai convocar ou não vai convocar? A CBF pode mudar o seu tratamento do caso. Olha, ele continuou jogando lá na Premier League, não teve mais nenhuma mudança, então vamos trazer o cara. Se ele tá jogando lá, pode ser. Paquetá, pra mim, é o melhor brasileiro no futebol europeu nessa temporada. Tá jogando muita bola. Muita bola, muita Pra mim, bola. eu levaria Joelinton e Paquetá. Eu entendo o ponto do Formiga, é perfeito, né? Depois que você corta o cara a primeira vez, fica meio esquisito você levar depois, mas na minha convocação, sai o Veiga, entra Paquetá. Eu quero muito entender como é que a CBF vai resolver isso aí, porque ou ela vai mudar o entendimento ou vai aparecer um elemento novo que tire o Paquetá do processo, ou que, sei lá... Ou que o coloque de volta de vez. Rolar uma absorção. Senão fica muito confuso. Assim, eu acho que eu entendi o argumento do Diniz, eu não teria nem cortado. Tá. Qual caixinha que você põe? Você vai decidir, Gi. O Veiga. Então, é porque tem a questão do Paquetá, né? O Veiga não tá bem. Só que agora o Neymar lesionou e é menos uma opção. Aí é difícil, né? Porque acho que ele iria mais ali pra armar. Na minha opinião, é isso aí. Eu vou em análise, porque na linha do que eu tô pensando, depende muito de quem vai ter de opção. Sim. Richarlison. Tema delicado, né? Eu não acho delicado, não. Eu acho que agora é um festival de fica fora. Fica fora. A minha questão era nesta convocação. Nessa que passou, eu acho que tirar o Richarlison ia ser muito cruel e eu, no lugar do Diniz, não faria, porque eu acho que você tem um papel de líder ele também, que é prezar os caras, e, enfim. Mas eu acho que chegar pro cara e falar assim, olha só, você tá mal, você mesmo admitiu que tá mal,
Pra te preservar mesmo. Eu acho que isso também é Não cuidar do cara. Vou tirar você. Tô de olho, tô vendo em lupa o que você tá fazendo lá. Você retomou, teu lugar tá aqui de volta. Teoria, na prática Não, não é acho que preservar. convocar- Na prática tu expõe total. Acho que convocar ele tinha que estar no grupo. Não, você acha que tem que... Se você Não, quer... não, daquele episódio do choro pra esta convocação. Na próxima eu Se é, deixaria ele fora. se é a barração do choro, depois do choro contra o Peru, eu acho que ele chora contra a Bolívia, né? Mas na data FIFA seguinte, um mês depois, eu acho que... Eu acho que ele já passou por todo o processo do titular, choro, questionamento, titular mantido, reserva, agora é a hora de ficar fora. E tem um outro ponto. Pra Eu mim, não sei se, eu não é sei se esse o por isso, eu não processo. sei se precisaria esticar tanto o O processo. Richarlison não joga de centroavante no time dele, né? O centroavante do time é o coreano Heung-min Son. Ele joga de ponta esquerda. E em alguns momentos ele joga. E aí quando vira centroavante vai mal. Vai mal, Tá é melhor isso. como ponta. É isso. Exatamente. Ou seja, na prática, Exatamente. hoje o Richarlison teria que disputar a vaga com Vinícius Júnior e Martinelli. Matheus Cunha, eu acho que é poupa-tempo, né? Poupa tempo. Igual o Richarlison. Poupa-tempo. Poupa tempo. Poupa-tempo. Eu acho que o Jesus é poupa-tempo. Também Jesus acho, também? Jesus é poupa-tempo. Vocês também deixariam Continua. fora? Não, não. Continua. Continua. É poupa-tempo pra continuar. Ah, tá. Poupa-tempo pra continuar. Ok. O Jesus, Também assim, nem acho que entrou mal e no clube ele faz vários papéis e, bem, então... Olha isso. continua com um asterisco, De assim, 9 porque nomes. tem uma rejeição grande, né? Não, mas aí é a nossa opinião. Eu acho que, na isso. minha opinião, o Jesus tem que ser De mantido. 9 nomes, a gente só deixou 2 na caixinha do continua. Você vê como um momento... E outra, tem nomes que, se a gente fizesse o contrário, tem nomes que eu acho que tem que ser obrigatoriamente convocados. Você sai o Richarlison, por que não levar o Tiquinho? Por que não levar o Marcos Leonardo? O Vitor Roque, beleza, que se machucou. machucado, é. Mas por que não Mas levar teria esse que cara ser- pra testar? Vitor Roque apto já deveria estar na seleção principal. Por que não Ó, levar esse cara pra testar? Ó, saímos do muro então com a seleção brasileira dando algumas luzes a Fernando Diniz para a próxima convocação.